Provocados por fenômenos naturais e ações dos seres humanos, as mudanças climáticas são produzidas em diferentes escalas de tempo e fatores meteorológicos. O aumento da poluição de ar, o derretimento das calotas polares e o grande desnível das águas dos oceanos geram um aquecimento global, tornando cada vez maior a temperatura mundial. Cientistas e climatologistas focam seus estudos direcionados às mudanças do clima. O que a mudança do clima, que é o nosso assunto, o foco do assunto, tem a ver com o Rio Grande do Sul, né? Onde a gente mora aqui em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, e se ele está preparado para tantas modificações, né, que a mudança do clima tem em vista. Bom, de uma maneira simplificada, você tem que entender que a circulação geral da atmosfera e do oceano é o transporte de energia, uma visão bem simplificada, das regiões tropicais para todas as regiões polares. Ou seja, as regiões tropicais recebem muita energia e perdem pouco espaço para a energia solar. O oposto das regiões polares. E ocorre constantemente essa transferência, é isso que gera o clima. É claro que em cima disso você tem N tipo de interferências, a interferência de erupções vulcânicas, a circulação profunda do oceano, às vezes até eventos cósmicos, por exemplo, partículas de meteorito, tudo isso vai afetar e vai mudar, inclusive, a composição química da atmosfera. Mas, além disso, nós temos o efeito antrópico, ou seja, a espécie humana atuando sobre a composição química dessa atmosfera e mudando o balanço de energia do planeta. Isso, quer dizer, o que eu estou dizendo para ti? Que variabilidade do clima e mudanças do clima são normais na história do planeta. Sim, são normais. Volta e meia, eu vou chamar um negacionista, vem com esse argumento frágil, mas mudanças climáticas ocorreram no passado. Sim, ocorreram várias vezes. Existe uma ciência que estuda isso, que é a paleoclimatologia. A grande questão que se coloca, primeiro, nós temos evidências que o impacto da ação humana, principalmente após a Revolução Industrial, é mensurável e é significante? Sim, nós temos N evidências, é o que nós mostramos pela pesquisa científica. Primeiro ponto. 2. Segundo ponto, tu perguntou exatamente sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está exatamente onde? Numa faixa latitudinal que a gente chama subtrópicos, mas algumas regiões, inclusive aqui do estado, devido à altitude, tem clima temperado, que está exatamente no embate dessas massas de ar quente e frias. Nós estamos exatamente... Se nós formos um pouquinho mais ao norte, o balanço de energia recebe mais energia do Sol sempre ao longo de todo o ano. Um pouco mais ao sul já é negativo, está sempre mais perto. E nós estamos no meio. Sujeito, como qualquer gaúcho sabe, as chuvas trovadas, não, as penetrações de massas de ar frio da Antártica, há uma grande variabilidade natural do clima gaúcho. Só que, evidentemente, uma região tão sensível, que tem uma variação já natural, ela é sensível sim às mudanças, talvez mais do que outras regiões. Não tanto que nem as periferias das regiões polares, que eu não vou falar o motivo agora, mas certamente muito mais do que os trópicos. Né? E aí chega outra pergunta. Dada essa sensibilidade, o Rio Grande do Sul está preparado, existem estudos, cenários para o Rio Grande do Sul regionalizados? A resposta é não. O Rio Grande do Sul, apesar de toda a sua, uma boa estrutura acadêmica, ele não tem muito poucos grupos trabalhando no painel brasileiro de mudanças do clima. 20 anos é uma clareza, e por isso que os pesquisadores polares são os que bate mais forte na questão de mudanças do clima. Porque na periferia das duas regiões polares, nesses 20 ou mesmo 30 anos, ficou muito claro o que está ocorrendo. São as regiões que estão respondendo mais rapidamente. Mas eu estou dizendo, na periferia das regiões polares. Então, exatamente onde o Brasil trabalha, é onde claramente vê de um ano para outro a geleira perdendo volume, perdendo muita água. De um ano para o outro tem grandes. Animais migrando cada vez mais para o sul, áreas de reprodução, áreas de alimentação, aparecimento de espécies exóticas, como gramíneas, numa área muito maior, e agora ainda vai ter outro produto que está sendo preocupação da comunidade científica antártica, é que nós também estamos entrando com espécies, às vezes até o cientista na sua bota transporta
pólenes, sementes de espécie estranha e começa a penetrar porque o ambiente já não está tão agressivo. E se lembra que esses animais polares estão extremamente adaptados a baixíssimas condições de temperatura, de umidade, de luz solar, e de repente tu começa a mudar. E isso vai cair toda a questão hoje que as pessoas não entendem, que o cientista do clima quando fala, e os 98% dos cientistas do clima quando falam do sinal das mudanças climáticas, nós não estamos preocupados com a mudança em si, e sim a velocidade que ela vai ocorrer. Exatamente. Porque a gente não vê mais passar, né? As coisas estão correndo tão estão depressa. correndo cada vez mais rápido. Isso O resultado implica é grande. rápidas adaptações. Primeiro com algumas espécies de animais mais adaptadas, processo de seleção, depois outras menos adaptadas, e aí atingir a espécie humana, que é também, infelizmente, quem tem menos condições socioeconômicas. Alguma tecnologia que nós desenvolvemos nesses últimos 100 anos são, evidentemente, são produtoras de poluentes, de alguns gases, mas também matéria sólida que não existia antes na natureza. Outros, nós só aumentamos a concentração de material que já existia antes mesmo da presença do homem, sempre houve na atmosfera terrestre. O que nós sabemos é que nós estamos modificando de uma maneira intensa a composição química da atmosfera terrestre, que afeta, sim, o balanço de energia do planeta. E isso dando várias consequências, como aumento da poluição, às vezes até na escala global, mudança no efeito estufa, ou seja, intensificando esse processo que na verdade também é natural, mudanças na química da atmosfera, inclusive em altitude, que nem a questão do buraco de ozônio. Mas isso, na verdade, não pelo uso da tecnologia, mas por tecnologias ultrapassadas, não sustentáveis. Hoje nós temos tecnologias mais avançadas. Do ponto de vista da questão do clima, nós podemos usar essas tecnologias, principalmente de sensoriamento remoto, de módulos remotos de coleta de dados meteorológicos e climáticos, tanto da atmosfera e sobre o oceano, sobre os continentes, e com isso criar uma malha global de dados da atmosfera, da superfície dos oceanos, que podem ser integrados em modelos. Esses modelos podem ser modelos matemáticos ou modelos conceituais, que permite que você então entenda esse sistema e principalmente monte cenários para o futuro. Nós temos que entender que o cientista pode investigar os processos que estão ocorrendo, ele pode montar cenários, ele pode dizer que em cima desses cenários que tais coisas devem ou não ser feitas, como nós devemos tratar a nossa relação com o meio ambiente, mas ele não pode tomar decisão política. Decisão política tem que ser tomada por todos, pelo meio político, mas pelo cidadão em comum, da maneira que nós nos relacionamos com esse meio ambiente. E isso envolve escala de valores, perguntas básicas do que nós queremos da nossa experiência aqui terráquea. Sem isso, não adianta, nós não temos soluções milagrosas. Nós entendemos e aceitamos hoje que pelo próprio tempo de residência desses gases, que nós aumentamos a concentração, que nem os gases estufas, que nós estamos aumentando a concentração, vai demorar ainda, mesmo que nós parássemos totalmente a produção desses gases, passariam algumas décadas, e mais do que nós não temos condições de parar a produção. O que nós temos que fazer é mitigar, diminuir esse impacto, e isso nós podemos fazer. E diminuir esse impacto como? Botar limites na produção desses gases que leve no máximo ao aquecimento de 2 graus, 3 graus centígrados na temperatura média até 2100, onde seria ainda manejável e seria sustentável a nossa relação com o meio ambiente. Mais do que isso, nós vamos começar a ter problemas mais sérios. Agora, parar total é impossível, até pela necessidade de energia que nós necessitamos hoje para uma população de quase 7 bilhões de indivíduos, e mais o crescimento que ela vai ter, e a melhora da qualidade de vida de diferentes sociedades que nós estamos vendo rapidamente. O que nós temos que procurar é usar cada vez mais fontes energéticas sustentáveis.
não vai haver, evidentemente, a substituição completa de hidrocarbonetos, quer de óleo e gás e carvão, mas nós podemos reduzir sim a produção desses gases. Nos próprios hidrocarbonetos usar cada vez mais gás, mas também usar cada vez mais energia eólica, mais energia solar, mas tem que se entender que não existe, pelo menos na atual tecnologia, não, a maioria dos engenheiros avaliam que nós não temos como substituir todas essas fontes de energia só por uma maneira ou outra, mas nós temos que distribuir melhor, não podemos mais concentrar só nos hidrocarbonetos. Não, olha, não só o vetor da dengue, o mosquito, o vetor da dengue, mas outras doenças tropicais, elas são, e outras, não só doenças tropicais, cada doença, essas doenças transmitíveis por vetores animais, na grande maioria insetos, eles têm a sua área geográfica restrita por condições climáticas, quer temperatura, umidade, a definição do clima com seus diferentes elementos. Então o dengue tem uma área conhecida, né? O que se propõe não é só para dengue, é que uma mudança do clima, que pode ser de temperatura, pode ser da distribuição de precipitação. Dengue, por exemplo, se prolifera o Aedes aegypti em água parada. Essa água, se começa a aumentar a área de água parada, se torna mais propício e migra essas áreas geográficas. Então, lembre-se, o que é mal e relativo em mudança ambiental é tudo em relação à nossa percepção e a nossa como atinge a espécie humana, geralmente. É mal porque aonde, para quem, é bom para quem. Porque a mudança em si intrínseca ela não tem valores, os valores são dados por nós. Então, essa é a relação que se faz, não só com a dengue, mas com outras doenças transmitidas pelos vetores que migram para diferentes áreas geográficas, esses vetores conforme as mudanças do clima, ou mesmo as variações naturais do clima. E com isso, muda a população atingida também. A partir de tantas provas e afirmações, constatamos que é possível, ainda no século que estamos e pelas crises que estamos passando, viver em um mundo mais bonito e capaz de produzir estabilidade, sustentabilidade e equilíbrio global. Mas para isso, precisamos todos nos conscientizar de vez e agir de forma rápida para ver uma melhoria eficaz. Não sabemos em quais situações estará a natureza futura. Tudo depende da rapidez com que essas atitudes serão modificadas, pois provavelmente, se forem ligeiramente providenciadas, os custos serão menores e os resultados maiores no futuro. Esperar um problema se tornar evidente para todo mundo pode ser tarde demais para uma melhoria e solução de um mundo mais correto, reciclado, justo e desejável para se viver. A sociedade demanda melhores condições de vida, demanda um maior consumo, mas ao mesmo tempo demanda um maior equilíbrio ambiental. Como lidar com as duas situações é uma grande dificuldade. Alguns caminhos e algumas coisas podem ser feitas e melhoradas, mas chega um momento que você tem que contrapor. Você quer aumentar a fonte de energia, não quer usar a energia nuclear, não quer usar o carvão, mas também não quer alagar a bacia hidrológica onde você faria uma barragem. Como é que você vai tomar a decisão? Vai sim substituir por energia eólica, como nós estamos fazendo, aumentando muito aqui no Rio Grande do Sul o número de parques eólicos, mas não resolve tudo. O que tem que haver, sim, tem que haver um investimento maior na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico desses modos sustentáveis de fontes de energia.